Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. A edição de hoje de nosso programa é a terceira, em que estamos estudando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 20, diz assim, abre aspas, digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Fecha aspas. Em Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36, o mestre se expressa da seguinte forma, abre aspas, se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes a aqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Fecha aspas. Nessas duas passagens do Evangelho, podemos entender que a mensagem principal que Jesus nos passa é de que a nossa justiça deve exceder àquela dos escribas e dos fariseus de seu tempo, porque se não for assim, não entraremos no chamado reino dos céus. Já sabemos, pelos conhecimentos adquiridos com o estudo da doutrina dos espíritos, que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é um estado de espírito, é um estado de alma, característico daquelas pessoas que já compreendem e se dispõem a seguir os passos do Mestre Nazareno. De acordo com os ensinamentos de Emmanuel, nos livros Palavras de Vida Eterna e Vinha de Luz, ambos psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier, podemos dizer que tanto os escribas quanto os fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga, da lei de Moisés. Eles seguiam aquilo que se encontrava registrado nas obras de Moisés e dos profetas. Dentre os vários ensinamentos ali contidos, estava o olho por olho, dente por dente, talvez um dos mais famosos da época. Preconizava que, atacados, poderiam devolver o insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Se alguém, por exemplo, batesse na minha face, esse ensinamento me dava o direito de também bater na face do meu agressor, da mesma forma que eu apanhei. Só que, em muitas circunstâncias, como diz Emmanuel, esses revides eram muito mais cruéis do que a ação inicial. Alguém que, por exemplo, tirasse a vida de uma pessoa, fatalmente teria a família dizimada posteriormente numa atitude de vingança dos amigos e familiares daquele que foi morto. Com o advento de Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude
de conferir a cada indivíduo o que lhe compete, segundo a melhor consciência. O próprio Jesus começou a aplicá-la a si mesmo. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Ao contrário, abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo o infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem limites, isso não significa que os discípulos do Evangelho devem caminhar sem injustiça na esfera de suas lutas próprias. Apenas é imprescindível considerar que, de acordo com o padrão, de acordo com o modelo estabelecido por Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor. Reconhece, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas caírem na sua alma, compadece do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que você puder. Aos que tombam na estrada da vida, basta o ferimento causado pela queda. Aos que fazem o mal, já chega o fogo do remorso a destruir-lhes o coração. Assim, não temos o direito de contribuir ainda mais para o seu sofrimento. Ao invés disso, ofereçamos nossas mãos generosas e amigas para auxiliá-los no processo de reajuste e de reparação. Se analisarmos o Evangelho de Jesus com bastante calma e tranquilidade, vamos perceber sem muita dificuldade que tanto os escribas quanto os fariseus não eram criminosos e nem inimigos da humanidade. Vamos encontrar lá passagens que mostram que eles cumpriam seus deveres públicos e privados. Eles respeitavam as leis estabelecidas, eles reverenciavam a revelação divina, tinham um maior respeito por Deus e pelas leis recebidas por Moisés. Atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam os seus impostos e também não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deveriam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Assim, de uma maneira geral, não prejudicavam as pessoas tanto quanto se imaginam por aí. Mas Jesus dizia que a nossa justiça, se não exceder a justiça deles, dos escribas e dos fariseus, não nos garantirá a entrada ao reino dos céus, a esse estado de consciência tranquila, a esse estado de espírito e de alma que é característico dos justos, daqueles que compreendem e seguem os ensinamentos de Jesus. Para o Cristo, a justiça deles ainda deixava a desejar. Por quê? Porque eles adoravam Deus, o nosso Pai, o Criador, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Foi assim, por exemplo, com o pecador que orava humildemente, pedindo perdão a Deus, e o fariseu orgulhoso o humilhava com pensamentos infelizes. Eles repetiam fórmulas verbais no culto à prece, mas não oravam expondo o coração. As suas preces, as suas súplicas, embora recheadas com palavras bonitas,
não tinham a simplicidade do sentimento, não tinha a profundidade do coração que fala a Deus. Escribas e fariseus eram muito corretos em suas posições exteriores. Contudo, não sabiam descer do pedestal de falso orgulho em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Eram incapazes de fazer isso. Eram muito orgulhosos, muito egoístas. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais, imediatistas. Todavia, esses irmãos eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, aquela que é suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes um novo padrão de vida. O cristão, o discípulo do Evangelho, o aprendiz de Jesus, não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola de sua personalidade. Não. Se ainda pensamos assim, estamos com um raciocínio muito mesquinho, muito limitado. O cristão apareceu na terra com um mestre para transformar vidas, para aperfeiçoar essas vidas com a sua própria existência, que sob a inspiração de Jesus será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa, como Jesus ensinou, invariavelmente dentro de nós mesmos. O cristão, portanto, é chamado para um trabalho de renovação moral e espiritual importantíssimo, porque ele servirá, inclusive, como exemplo para os seus semelhantes. Por tudo isso, meus irmãos, podemos assegurar, sem a menor sombra de dúvida, que o espírita cristão tem que ser diferente dos demais. Retornando às páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos chama a atenção para a existência de um outro tipo de inimigo. São os inimigos desencarnados. Segundo Kardec, o espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com seus inimigos. Primeiramente, sabe ele que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau, um dia, reconhecerá os seus erros e se tornará bom. O espírita sabe também que a morte apenas o livra da presença física de seu inimigo, uma vez que ele, o inimigo, pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, porque, como sabemos, o espírito é imortal. Por tudo isso, coube ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e das leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é totalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio mesmo no além-túmulo, mesmo no plano espiritual. Coube ao Espiritismo apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito ensinado por Jesus, o amai os vossos inimigos. O que o Espiritismo nos explica? Explica que não há coração tão perverso que, mesmo contra a sua vontade,
não se mostre sensível ao bom proceder, ao bom comportamento. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias, podendo-se, inclusive, fazer de um inimigo um amigo, antes e até mesmo depois de sua morte. Por outro lado, com o mau proceder, o homem irrita ainda mais o seu inimigo, que então se constitui em um instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não foi capaz de perdoar. E nós vemos isso todos os dias, principalmente nas reuniões mediúnicas. Muitos espíritos, aqueles irmãos infelizes a quem se chama de obsessores, aparecem em nossas sessões de prática mediúnica buscando vingança e são orientados, são esclarecidos e, ao passarem a observar um comportamento, um proceder mais correto, digno e justo daqueles que perseguiam, esses obsessores vão aos poucos mudando o seu estado íntimo e acabam até respeitando e mesmo admirando os seus perseguidos. Esta é apenas uma das formas em que vemos na prática esta explicação de Allan Kardec se confirmar, a de que um inimigo muitas das vezes acaba se tornando um amigo. Pelo nosso bom proceder, acabamos angariando simpatias, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, e assim transformamos adversários em parceiros, inimigos em amigos. E também o contrário é verdadeiro. Quando não procedemos corretamente, quando não nos comportamos bem, nós irritamos tanto encarnados quanto desencarnados e atraímos para junto de nós adversários e inimigos. Face ao exposto, pode-se contar inimigos tanto entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos que se encontram no plano espiritual manifestam a sua influência nociva, a sua malevolência, através de obsessões e subjugações que tantas pessoas se veem a braços com elas e que representam um gênero de provações que, como as outras, concorrem para o adiantamento da criatura, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do nosso próprio planeta. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, que se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência para com os inimigos encarnados, do mesmo modo devemos proceder com relação aos inimigos que se acham no plano espiritual, aos nossos inimigos desencarnados. Antigamente, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que eram assim chamados, que na verdade eram os maus espíritos. Com o passar dos anos, aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. A doutrina espírita demonstra que esses demônios não são nada mais do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram de seus instintos materiais. Continuam ainda vinculados aos seus vícios, tanto de ordem física quanto de ordem moral. Continuam ainda cultivando as suas imperfeições que atrapalham o seu progresso, a sua evolução espiritual. É fato que ninguém consegue aplacar ou mesmo acabar com esses instintos e essas imperfeições, senão mediante o sacrifício do ódio
que ainda existe em sua intimidade. E isso só se faz através da prática da caridade, que não tem por efeito unicamente impedir os homens de praticar o mal, mas sim também, e talvez o mais importante, de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento "Amai os vossos inimigos" não se circunscreve em absoluto ao acanhado âmbito de nosso planeta Terra e nem tão somente de nossa vida presente. Antes, tal ensinamento faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Bem, meus amigos, por hoje vamos ficando por aqui. Já vimos no nosso estudo que a nossa justiça, o nosso comportamento, o nosso proceder deve exceder, deve ser muito maior, deve ser muito mais ampla do que a justiça dos escribas e dos fariseus, para que possamos gozar o estado íntimo e venturoso de entrar e de permanecer no reino dos céus. Vimos também que existem inimigos desencarnados que podem estar mais próximos de nós do que imaginamos e de como devemos tratá-los. Em nosso próximo programa, continuaremos o estudo acerca da máxima de Jesus: "Amai os vossos inimigos", onde veremos o significado de um ensinamento de Jesus contido no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, onde o Mestre nos ensina, dentre outras coisas, que não devemos resistir ao mal, onde ele também nos orienta para que, no caso de alguém bater em nossa face direita, que devemos oferecer a outra face. O que significam tais ensinamentos? Como colocá-los em prática? Estes assuntos serão tratados na próxima semana. Agradecemos aos nossos amigos, aos nossos ouvintes pela companhia, rogando a Jesus, o nosso Mestre, as suas bênçãos e a sua proteção a todos nós.